Paz do Senhor, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. A gente vai para mais uma lição aí, que é a número 7, né? Na nossa revista. A lição de hoje tem por título Na separação entre os pais, como agir. Então hoje a gente vai tratar de um tema polêmico, que é o divórcio. E a gente vai ter muito a aprender hoje, ok? A palavra de Jesus, ela nos leva a compreender que o divórcio não é a vontade de Deus para nós. E gera trágicas consequências, tanto para o indivíduo, né? Como também para toda a família. Eu queria que vocês agora dessem uma refletida, uma pensada agora. Quantas pessoas divorciadas vocês conhecem? Quantos coleguinhas que têm pais divorciados que vocês conhecem? Só para a gente ter uma noção assim da quantidade de pessoas, sabe, que estão divorciadas por aí afora. Bora lá, para o nosso destaque. Nosso texto de destaque, né? Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Esse destaque é bastante autoexplicativo, né? O nosso texto bíblico está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 1 até o 12. Esse texto bíblico retrata um diálogo entre judeus, fariseus e Jesus. Eles questionaram Jesus sobre o divórcio. E no decorrer da conversa, Jesus fala, né, o que eu acredito ser uma das partes principais da mensagem, que é exatamente o nosso texto de destaque. Mateus 19 e 6. Leiam esse texto bíblico. É curto, é edificante e é de graça. Aí agora nós vamos para os nossos objetivos, né? Quais são os objetivos da aula de hoje? Toda aula nós temos um tríplice objetivo, né? Que são 3 objetivos, que é explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Mas o que é indissolúvel, professor? O que é indissolúvel, Gedanias? Indissolúvel é algo que não se dissolve, é algo que não se acaba, algo que não se separa. Então a vontade de Deus para o casamento é que ele não se acabe. Mas o objetivo, mostrar a realidade da separação e instruir sobre como agir na situação de separação dos pais. Então vamos lá para a introdução. A nossa introdução diz o seguinte: vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família e temos visto outras construções, outras configurações familiares surgindo. Vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nessa situação tão delicada, sendo a referência do amor de Deus na sua família. Infelizmente, o quadro do nosso país em relação ao divórcio não é tão favorável não. Para vocês terem uma noção, né, o IBGE em 2018, só em 2018, registrou 373.216 divórcios. Vê? Muita coisa, muita coisa. O mais alarmante é o seguinte, que de 2007 para 2017, o tempo médio de um casamento passou de 17 anos para 14 anos. Então isso quer dizer que um casamento dura em média 14 anos atualmente no Brasil. Ou seja, o quão trágico é a situação. A palavra de Deus nos leva a compreender que o divórcio não é a vontade de Deus para nós, né? E gera trágicas consequências para o indivíduo e para a família, conforme já foi mencionado anteriormente. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, né? Que tem por que entendendo a vontade de Deus para a família. Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Acredito que você já saiba, né? Eu já mencionei anteriormente, não deu para compreender, mas bora aprofundar um pouquinho mais isso daí. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse está em Gênesis aí 2, já vimos esse versículo de lições anteriores, e na minha opinião é o ponto de partida para a formação da família, esse versículo, ok? Família que Deus instituiu. Deus instituiu. A família foi criada pela vontade de Deus e isso é provado pelo próprio Jesus no nosso texto de destaque lá, né, em Mateus 19, 6. Quando Jesus fala assim, né? Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então a gente tem essa mensagem aí de Gênesis 2, 24 e posteriormente Jesus vai lá e confirma o que Deus fez, né?
essa união entre homem e mulher. A vontade de Deus é que não haja separação para algo que foi unido. Como pode ser dividida uma pessoa em duas sem ela perder a vida, né? Deus quer que a união entre um homem e uma mulher seja indissolúvel, como eu disse mais uma vez anteriormente. Algo que não tenha separação e que cumpra o seu papel diante do mundo e derrame bênçãos, ok? Vamos para o nosso próximo tópico, que é compreendendo a realidade da separação, né? Bora lá. Temos percebido um aumento na quantidade de casos de separação familiar na nossa sociedade, né? Inclusive no meio evangélico, né? A nossa sociedade tem encontrado novos conceitos de família e no meio evangélico algumas pessoas têm sido egoístas e tomam decisões sem pensar nas consequências para a família e principalmente para os filhos, né? Os filhos não têm culpa e geralmente são os que mais sofrem com a questão do divórcio entre os pais, ok? Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que embaça, né, a imagem original da criação de Deus para o nosso mundo. E uma dessas imagens que fica embaçada é a imagem da família, ok? Você se lembra o que foi que Jesus disse sobre como é viver nesse mundo? Em João 16:33 a gente encontra essa resposta. O que é que diz João 16:33? Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Eu quem? Jesus. Então, independente do que o mundo tem pregado, vamos firmar os nossos pés na palavra de Deus. Número 3. Diversos problemas podem levar a uma separação familiar. São muitos. Muitos problemas podem levar a uma separação familiar. Teve uma vez que eu vi um pastor palestrando para casais e ele contou o seguinte, né? Foi uma história só para ele explicar algo que ele tinha como objetivo na mensagem, né? E a história é mais ou menos assim. O marido foi lá, chegou em casa, né? A sopa estava fria. Aí ele disse à esposa que a sopa estava fria. A esposa respondeu, poxa, eu também não faço nada direito. Eu quero divórcio. Ele olhou para ele e respondeu, eu acho melhor você esquentar a sopa. Eu não quero divórcio, eu quero sopa. Então, assim, quantas pessoas têm potencializado os problemas no casamento e terminam escolhendo a separação? Muitos motivos têm feito os casais se separarem, né? Muitos motivos simples que com uma simples conversa pode ser resolvido, né? Mas assim, Mateus 19:8, né? Conforme está lá escrito no nosso texto bíblico, que vocês vão ler ele, nós vemos que o principal motivo para a separação é a dureza do coração humano. Então a gente vai para o próximo tópico agora, que quer dizer, né, separação. E agora? E agora, pessoal? Eu vou dar... Eita, desculpa. E agora? Agora vai. Bora lá. Como é que é agir diante de uma separação familiar, né? Temos 3 pontos aí que a gente pode dar uma aprofundada melhor, dar uma estudada para entender mais como agir, né? Seja uma pessoa usada por Deus, né? Primeiramente, ore ao Senhor e busque ajuda. E saiba o momento certo para falar alguma coisa, né? O que é que diz lá em Provérbios 18:21? Nós vemos que cada palavra pode gerar vida, como também a morte, né? Há momentos que o silêncio é a melhor opção, acreditem. E não se esqueça, você deve obedecer e honrar seus pais, né? Como a gente vê lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o 3. Leiam esse versículo, leiam esses versículos, na verdade. Procurar auxílio especializado, né? Um casal também pode ter essa opção de procurar um auxílio especializado, né? Pode ser um pastor, pode ser um bom amigo de confiança da família, ok? Não é qualquer pessoa, é um bom amigo e de confiança da família, ou um psicólogo cristão. São pessoas que podem instruir os pais, os cônjuges, a resolver um conflito interno, né? Evitar uma separação. Uma conversa franca e liberação de perdão, né? A maioria dos conflitos podem ser resolvidos com a conversa e liberação de perdão.
que é que diz lá Mateus 18, 21 e 22, né? É aquela questão de 70 vezes 7. Nós devemos perdoar 70 vezes 7. Quando a gente vai ler o livro, né, do 1 Samuel, capítulo 25, do 18 até o 44, né, a gente percebe, a gente vê uma história lá que envolve Davi, Abigail e Nabal. Davi iria se vingar de Nabal até se encontrar com Abigail no caminho, né? E assim, eu queria que vocês lessem esse texto, né, mais uma vez. E eu queria que vocês soubessem, identificassem no texto por que Davi queria se vingar de Nabal. E a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer está no nosso questionário. Então vocês vão ter que ler para poder responder essa pergunta. Só que no meio do caminho lá, Abigail conseguiu convencer Davi do mal que ele iria fazer, né? E evitou uma tragédia. Isso é um exemplo de uma pessoa que falou no momento certo e conseguiu evitar uma tragédia. Vamos à conclusão. Vê, pessoal, no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Vê, eu quero que vocês guardem a palavra de Deus no coração de vocês, conforme está escrito na Bíblia, né? E vocês lembrem-se de Provérbios 15, versículo 1, que diz: a resposta delicada acalma o dor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então é isso, pessoal. Isso é o que a gente veio passar para vocês hoje. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas. Quando vocês lerem a lição, qualquer dúvida no vídeo, volta o vídeo. Se não entendeu, volta novamente. Se não entendeu, fala comigo. Estou à disposição. Ok? É isso aí.